Bem, meu trabalho, desde sempre, ele tem muita relação com as pessoas, né? Eu gosto muito de desenhar, de pintar e de escrever sobre pessoas. E principalmente as pessoas desassistidas, sabe? O meu foco maior é justamente nas pessoas marginalizadas, nas pessoas em situação de risco. É tanto que minha primeira exposição individual, Guardanapos, falava sobre isso. Eu passei mais de 2 anos coletando informação, coletando inspiração nos bairros suburbanos da cidade, nos bares da periferia principalmente, onde eu juntei muita informação em guardanapos. Tudo que eu vi, que eu escrevi, os poemas que eu escrevi, as pessoas que eu representei, todas foram em guardanapo. Uma pesquisa de mais de 2 anos que culminou na minha primeira exposição individual, chamada com o mesmo nome, né? Além disso, o meu trabalho autoral tem essa pretensão assim de reler, de fazer uma releitura dessas pessoas, dos bares, dos prostíbulos, das prostitutas, dos moradores de rua. Então, o Pintura na Periferia, o projeto Pintura na Periferia, é só o segmento dessa minha tendência de falar um pouco sobre essas pessoas. Porque a minha ideia é fazer o que eu já faço profissionalmente, murais, pinturas autorais, mas dessa vez fazer nas casas da periferia, fazer nas mais humildes casas das periferias. Claro que negociado com o proprietário, totalmente gratuito, com o objetivo de trazer a arte para esses lugares, entendeu? Com o objetivo de fazer com que as pessoas da periferia tenham a oportunidade de dialogar com algum trabalho artístico. É uma troca, na verdade, né? É uma troca de conhecimentos. O vídeo, o produto final, que é o vídeo desse processo, onde eu pretendo pintar 3 casas em bairros periféricos de Juazeiro, do Norte. O produto final, que é um vídeo, esse vídeo, além de todo o processo criativo registrado no vídeo e explicado em algumas situações, além disso ele traz também a minha interação com os moradores dessas casas que estão no projeto, a conversa que a gente teve sobre arte, sobre filosofia, sobre cultura popular, sobre os problemas da vida. Enfim, é um vídeo que trata de troca de conhecimentos e de saberes de um artista com população carente. Inclusive população carente essa que eu me enquadro também. Eu sou um cara da periferia, nascido e criado. O que eu estou fazendo é só devolvendo o meu conhecimento para esse povo. Devolvendo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, uma retribuição pelo que eu aprendi e filtrei nessa minha caminhada artística aqui na região do Cariri. Trazer para a gente aqui, né, da nossa cultura mesmo. O que é que a gente tem de mais valor aqui? A cultura popular, que é os símbolos importantes da gente, que é o cangaço, que é o folclore popular, o reizado, a lapinha, não é isso? E nesse sentido, a gente se representa mostrando quem a gente é por essência, que são os nossos mitos, as nossas lendas, né? Então a ideia era o quê? Era trazer para as casas o rosto dos guerreiros do Nordeste, do sertão, entendeu? Então o que é que eu pensei? Nas 3 casas fazer a mesma coisa, fazer ali o rosto de um cangaceiro, bem colorido, bem bonito, que não vão se arrepender. Aqui outro, e aqui nesse cantinho aqui, ó, fazer outro também. Entendeu? 3, como se fosse 3 cangaceiros, eu garanto que vocês não vão se arrepender, porque vai ser uma coisa bem feita, profissional, bem representada. E a gente vai conversar sobre isso, assim. A ideia é, além dessa pintura, a gente falar um pouco sobre questionar por que a gente está pintando aqui nessa casa, de uma hora para outra, e por que a gente está pintando justamente isso, né? A ideia é a gente discutir a arte, discutir a política, a filosofia, e o lugar que a gente está no mundo, que é no Cariri. A gente é esquecido, meu amigo. Com certeza. Ninguém lembra da gente, não. Mas aí, se você pintasse o Padre Cícero aí? Pode ser também o Padre Cícero. Pode ser, pois nesse eu quero o Padre Cícero. Que não é da história daqui, o Padre Cícero está no meio dessa história? Tá sim. Pois está fechado. Vamos fazer o Padre Cícero e os cangaceiros, pode ser? Pode ser.
queria agradecer por você ter cedido o espaço, a fachada da sua casa, para a gente se expressar, para a gente trazer a arte para esse local. Desde já eu vou esclarecer uma coisa que já é bem clara, né? O objetivo desse projeto, a Arte da Periferia, é tirar a arte da galeria e levar para os bairros da periferia de Juazeiro do Norte, né? Eu sou da periferia, criado e nascido e criado, assim como você. O que eu estou fazendo aqui é só devolvendo a minha experiência que eu filtrei durante esse tempo todo, trabalhando com artes visuais, né? Então, só para deixar claro para as pessoas conhecerem melhor quem a gente está, com a nossa parceria nesse projeto, eu queria te fazer só umas perguntas básicas, assim. Por exemplo, você é daqui de Juazeiro mesmo, nascido e criado? Nascido e criado aqui em Juazeiro. Qual a tua profissão? Sou estudante. Estudante. Assim, você teve alguns... Na sua carreira estudantil, você teve aulas de arte? Você teve professor especializado em arte e educação, alguma coisa assim? Muito pouco, né? A gente sabe que infelizmente é um pouco precário.
Davis, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá a vida, cara? O que, é que você tá achando que tá acontecendo agora no Brasil, no mundo? O que é que você tá achando da vida da gente atualmente? É uma desgraça, né? Sendo bem sincero, as coisas são muito difíceis. E eu acho que a arte, ela reflete até nisso, né? A gente precisou passar por um momento tão difícil no mundo para entender que a gente não vive apenas com o arroz e o feijão. Nós precisamos da arte, nós precisamos da cultura, da poesia, do cinema. Porque, veja, as pessoas estão sufocadas dentro de casa. E se a gente não tivesse o acalento de uma boa música, de algo nesse sentido, para além do alimento para sobreviver, eu acho que o mundo já teria pirado mais louco do que ele já é. Então, assim, é tudo muito difícil, está tudo muito difícil. Obrigado. Valeu. E a massa? Cadê a massa? Cadê a massa? É mesmo, olha, tá ramando.
esperança? Tenho. Eu acho que isso é o que nós não podemos perder, né? A esperança. E aí, inclusive, para 2021, eu acho que nós vamos precisar conjugar o verbo esperançar. Eu acho que é isso. Veja que eu comecei a me interessar pela arte ainda criança, né? Mas me considero artista há pouco tempo, porque eu só me considerei realmente um artista quando eu comecei a passar a viver disso, ou a sobreviver disso. Eu já fiz muita coisa na vida, mas sempre a arte ficou no segundo plano, reservada para como se fosse um hobby. Até que eu entendi que se fosse assim não ia dar certo. Eu não ia chegar a um resultado que eu achava interessante e ao mesmo tempo também não me satisfazia, nem estética, nem conceitualmente. Então eu larguei tudo, passei a me dedicar exclusivamente à minha produção e a viver disso. Isso tem coisa de 10 anos apenas. Mas enfim, eu me considero pintor e desenhista e um poeta menor. Essas duas linguagens artísticas, elas começaram comigo juntas, né? Eu não separo uma coisa da outra. A minha produção é a mesma escrevendo e a mesma desenhando. Elas nascem da mesma maneira, entendeu? Tanto que eu gosto sempre de dizer que quando eu faço um desenho, que ao invés de letras eu usei linhas, entendeu? Sem grandes pretensões, claro. Mas o processo é basicamente esse. Quem me influenciou, eu acho que a minha maior influência no campo das artes visuais são os quadrinhos. Quando criança eu era um fã de quadrinhos do universo Marvel, depois passei a ler textos mais ácidos. Eu sempre vi Juazeiro como uma cidade de extremos, né? O sagrado e o profano. Eu sempre considerei que esse lugar que cresceu por conta de um mistério, né? Por conta de um milagre,
que tem um turismo religioso tão forte. Em contrapartida também tem um lado profano, bem ativo e bem constante, sim. São as duas partes de Juazeiro que mexem comigo e até hoje eu não consegui ainda definir. Eu não consegui ainda definir Juazeiro nem no desenho nem na poesia. Deis, eu queria fazer só mais uma pergunta para a gente fechar aqui e eu deixar de tomar teu tempo. Estou pintando aqui desde 8 horas da manhã, né? E a gente está bastante cansado e imagino que você também. O que é arte para você, Deis? Assim, você poderia definir, você tem condição de definir isso para mim? Assim, o que é que você considera arte? Eu acho que a arte é uma expressão de sentimentos, né? É algo que você expõe, que você sente. É uma coisa muito pessoal, muito subjetiva, mas é algo que tem um valor imenso e que infelizmente as pessoas não dão esse valor. Seria mais ou menos isso, a arte para mim.